Voltamos com o Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje o meu convidado é o Betinho Zulu. O Betinho, você falou no primeiro bloco que morou lá no Jardim Paraíso boa parte da sua vida, né? E era um bairro que estava nascendo praticamente. Como é que foi morar num bairro desse jeito, onde não tinha asfalto? A sua luta política, a sua participação nas discussões começa vendo a situação do seu bairro? Sim, a gente tinha, eu acho que na época, eu não me recordo qual era o governo que estava, né? Mas e saía loteamento assim, né? Porque a grande maioria era loteamento sem infraestrutura. Então, assim, todo mundo que queria comprar um terreno, nessa época era muito mais fácil você comprar um terreno, né? Por conta do preço e por conta, talvez, não tinha muita fiscalização, né? Nos loteamentos, então o cara vendia sem infraestrutura, então isso que aconteceu com a gente. Assim, eu lembro que meu pai comprou 4 terrenos, né? Depois foi vendendo, mas sem infraestrutura, sem asfalto, sem esgoto, sem água encanada, né? Sem a infraestrutura básica para você. Sem escola, né? Eu lembro que a primeira escola que foi para lá era hoje onde que é a fábrica de broco, que é a Conceição. Não tinha, nessa mesma escola acontecia de tudo, a celebração, não tinha igreja, paróquia na época, a celebração acontecia lá, as festas, tudo acontecia na escola, né, lá embaixo, no começo do bairro. Eu acho que assim, assim como qualquer outro jovem, assim, eu até agradeço assim, por ter tido essa trajetória das dificuldades para a melhoria, né? Então, quando você está na dificuldade lá, olha... Eu lembro que o ônibus não entrava lá no Paraíso, então ele ele deixava ali no ponto da entrada e ia para Boa Vista. Era Silveira na época, hoje ninguém mais nem fala Silveira, mas os mais antigos sabem do que eu estou falando. E aí a gente tinha eu lembro, as pessoas desciam com um saco de plástico no pé para não sujar, porque ia trabalhar numa loja, ia trabalhar, né? Então, assim, essa construção do entendimento, né, em função mesmo de você não ter estrutura no bairro, não ter água, né? Eu lembro quando a gente falava o torneirão, que era a primeira torneira na Rua 23, e a gente tinha que buscar água para... Então, a água era poço artesiano, né? Então, nessa época, tinha as pessoas que perfuravam um poço artesiano no seu quintal para você ter água, né? Para tomar banho, enfim. E eu lembro, meu pai foi presidente de amigo de bairro, né? E já começava a discutir como que ia levar melhorias para aquele bairro. Tanto que, você vê, de 30 anos, eu vou fazer 45. Eu morei lá 30 anos, 20 eu estou aqui entre Emília e São José e tal. Mas o ano passado que acabou de asfaltar as 3 últimas ruas do bairro. Olha quanto tempo que levou para deixar 100% do bairro asfaltados. Por N questões, né? Mudança de gestão, né? Política, enfim, essas coisas. Né? Falta de planejamento, né? Mas hoje eu vejo muito que a gente percorre alguns bairros, né? Eu vejo muito a falta no Paraíso tem muita união ainda, né? A gente percebe muita união das pessoas, porque tem pessoas que moram juntas há mais de 45 anos, desde quando começou o bairro. Então, nessa época, a gente ajudava a encher a laje do outro, né? No outro domingo, o cara ajudava a abrir o alicerce do outro. Então, tinha uma coletividade mais aflorada quando tinha dificuldade. Hoje, a gente vê nesses bairros que já tem infraestrutura, a gente não vê isso. Eu moro no Terra da Conceição. Eu já fui para lá, já tinha toda a estrutura, né? Então hoje a gente já percebe que aí, olha para você ver a diferença, né? Aquela parceria não tem mais. E hoje, assim, a gente ainda mantém isso, né? Então a gente presta energia para o cara que vai usar uma ferramenta elétrica, né? Ele já guarda o material dentro. Então quem já passou por essas dificuldades sabe o que é a dificuldade do outro, né? Mas a gente não vê muito isso, né? O cara, assim, tem vizinhos ou vizinhos que já estão que vai para esses bairros já está estruturado, que não se conhece, mora na mesma rua, passa a se conhecer só quando os filhos estão na escola, né? Porque nas reuniões, enfim. Mas eu agradeço assim, né? Essa coisa das dificuldades para a melhoria lá no Paraíso, né? E que também eu acho que forjou muito a minha personalidade, né? Da gente valorizar talvez muito do que a gente faz hoje, do que eu faço hoje. E é nessa época que o Roberto Ferreira dos Santos começa a virar Betinho Zulu ou ainda não? Ainda não, ainda tinha essa coisa
da adolescência para adulto, de se perceber, né, o quanto a gente carrega com o que você busca, né, principalmente na área de conhecimento e tal. Eu fiz, não tenho formação acadêmica, porém busquei ser uma pessoa que tivesse os entendimentos, né, principalmente os saberes, para que fossem usados para que a gente pudesse construir algo, né? Então isso sempre ficou latente, né? E por incrível que pareça, é uma coisa que eu já falei, né? Mas assim, quando a gente transborda, né? Quando a gente olha que existem outros mundos e você tem que buscar, e quando você vê que esse mundo não tem na sua cidade, né? Eu acho que todo mundo passa por isso, né? Quando você vai visitar uma outra cidade ou vai para uma outra cidade, quando você volta, nossa, eu queria muito que a minha cidade fosse assim, né? Começa a cabeça transformadora, né? Sim, aí você começa a olhar que existem possibilidades, né? Esse processo de construção de uma personalidade racional, ela passa por, de fato, entender o mundo, né? Então, para entender o mundo, a gente vai ter que, de fato, entender como é que funciona a política na cidade, saber como é que são o perfil dos gestores, né? Principalmente do prefeito, né? Dos vereadores, porque daí a gente começa a entender por que talvez muitas políticas públicas ou melhorias não chegam lá no seu bairro, né? E aí também, para não ser só, para não falar só de quem ocupa os espaços de poderes, a gente também tem a população, tem as pessoas que você vai conversar com elas e fala que tá, mas não tem asfalto aqui, mas como é que a gente resolve isso? Não adianta você ficar reclamando, né? Na época não tinha essa coisa de postar numa rede social, fazer uma imagem, fazer um vídeo, né? O máximo que você fazia era torcer para que um representante fosse lá, né? A gente tinha ainda muito essa coisa de você adentrar um espaço de poder para conversar com o vereador, conversar com o secretário, né? Hoje é muito mais acessível, mas ainda existe uma barreira ainda para as pessoas entenderem isso, né? E eu acho que nessa época começa esse despertamento que, para a gente poder trazer melhoria para esse bairro, a gente vai ter que conversar com as pessoas, né? O conflito geracional também traz muito isso, né? Que a gente se depara com muita coisa atrasada e retrógrada da nossa cidade, que as pessoas não querem conversar sobre isso, né? Então, e quando a gente vai falar sobre isso, a gente tem que, primeiro, ter um conhecimento de historiográfico para as pessoas entenderem e falar, então acontece isso porque lá atrás não fizeram isso. Então, e aí quando chegou aqui, né, não chegou. E aí eu começo a me despertar para uma militância, então eu vou para alguns movimentos, principalmente o movimento negro, né, e começo a entender que a questão do racismo, as discriminações, né, existem, e aí eu vou buscar a origem disso, né? E aí a gente chega nas grandes lideranças, Martin Luther King, Malcolm X, Zumbi dos Palmares, Dandara, enfim, e você começa a entender que já existia dificuldades em outros países, né? Principalmente aqui no Brasil, em outras épocas, né? Isso ainda sem você se envolver com política. Sem que envolver com política, né? E aí o que acontece? Quando a gente faz essa construção na nossa cidade, então a gente busca um pouco da historiografia da nossa cidade, a gente tem um dado que a gente sempre vem discutindo isso, né? Que na minha cidade também teve escravidão, né? Assim, e a gente teve um dos maiores escravocratas na minha cidade, ainda tem muito, né, dessa época colonial e da época da escravização aqui na minha cidade. Então a gente anda para a cidade, então a gente sente muito isso. E a gente foi buscar várias ideias, que nem aqui em Jacareí, antes da assinatura da Lei Áurea já teve a abolição da escravatura, né? Então a gente fica, nossa, que da hora, não sei o quê. A Praça da Liberdade, onde que é o Ralph, ela é Praça da Liberdade justamente porque foi lá que eles comemoraram 3 meses antes da assinatura da Lei Áurea, né? Então a gente começa a já ter essa relação diferente com a cidade, assim, nossa, que da hora, né? Não sei o quê. E aí esse despertamento de consciência de militância, não ainda de uma militância política, né, de coisa, mas fazer um despertamento mais ideológico, né? E o Betinho Zulu vem por causa da música? Então, aí em função dos movimentos, né, aí eu conheci o movimento hip hop em 87, 86, né, ouvindo a música do Racionais, né, que é o Voz Ativa. E nesse Voz Ativa já tinha essas pessoas, eu tenho algo a dizer, explicar pra você, né? E o refrão era, agora você tem a voz ativa. Esse disco fez 30 anos agora, né?
E aí, o rap, que é o ritmo e poesia, aí depois de um tempo a gente foi entender que era hip hop, né? Então, assim, que era hip hop, tinha os 4 elementos, o break, o grafite, o MC, DJ. Aqui em Jacareí, a gente foi buscar um pouco das referências do que era a música negra, né? A black music aqui na cidade. Então, a gente tem o Encontro da Juventude Negra no barracão da Escola de Samba do Santa Helena. A gente tem o encontro do pessoal dançando break na Praça do Rosário em 87, né, 86, então eu já tinha. Eu era adolescente na época, né? E aí a busca, todo mundo acha assim, fala Betinho do hip hop, tá? Tipo assim, mas eu nunca cantei. Tem gente que olha assim pro meu perfil, tô com o microfone. Nunca? Nunca. Mas já compôs? Eu já rascunhei alguma coisa, assim, parecida com música, mas eu acho que era mais um discurso do que apesar que o rap ela é um discurso musicado, né? Hoje, claro, tem outras ramificações de rap hoje, ritmo, tanto que a palavra rap quer dizer R de ritmo, né? And poetry, ritmo e poesia. Então acho que eu rascunhei mais uns discursos do que propriamente colocar instrumental, né? Se preocupando em colocar instrumental. E aí eu conheço a Universal Zulu Nation, né? Que é uma organização internacional, que foi fundada em 12 de novembro de 73. E aí eu conheço, né, o fundador, que é o África Bambata, tive a oportunidade de trazer ele 2 vezes aqui, né, no Brasil. E aí eu me filio a essa instituição que hoje tem sede nos Estados Unidos. E aí quando você se filia a isso, que é um processo, não é uma coisa de um dia para o outro, você tem que estudar muito. E aí eles te mandam uma carteirinha e te mandam, né, um certificado, dando uma certificação que a partir de agora você é dessa instituição. Você passa a ser um aluno da Universal Zulu Nation. E aí você tem o direito de colocar Zulu no final do seu nome ou no começo do seu nome. Eu optei por colocar no final. Podia ser Zulu Betinho. Muitos Zulus aqui no Brasil, né, que tem a mesma certificação que eu, eles optaram de colocar primeiro o Zulu, né? Tem o Zulu Camarão, o Zulu Jasper, e aí eu optei por colocar no final para que esse nome, porque o Betinho, você vê, o nome Betinho foi colocado por conta do time de futebol, que eu passei a jogar muito cedo no time de futebol, e a galera, põe o Betinho aí me colocava, né? Mas hoje eu faço parte dessa organização que organizou a cultura hip hop e esse ano fez 47 anos. Aí você vai começando a trabalhar e você vai ficando um pouco mais velho, com 20 e poucos anos, mas já vai começando a trabalhar com o pessoal também jovem, pré-adolescente, adolescente, ou vai juntando esse pessoal. Eu acho que escolher a cultura hip hop foi, assim, hoje eu posso falar com toda certeza, foi uma das melhores escolhas, né? Porque ela sempre está se ressignificando, ela sempre, hoje pra você ter uma ideia, eu consigo dialogar com um menino de 15 anos, né? 16, né? Eu também sou arte educador, me titulo como arte educador, produtor cultural e educador social, né? Então, usar essa ferramenta da cultura para fazer transformação social é o que a gente melhorou muito de um tempo para cá, né? Então, primeiro a gente começa com essa coisa do entretenimento, né? Que é juntar as pessoas para se entreter, né? Com a música, com a dança, a arte. Depois a gente tem essa sacada de, calma aí, então você quer cantar, você quer dançar, você quer grafitar ou fazer arte? Senta aqui que a gente vai conversar sobre outros assuntos agora. Então você começa a ter a atenção deles através do entretenimento, mas como eu estou com o microfone na mão, então eu vou, de fato, fazer muito mais que isso só, né? Olha, você tem que... tanto que a Batalha dos Trilhos traz muito isso, né? Traz da gente ter regras que não permitia ter conteúdo machista, racista, homofóbico. E aí o menino começa a perguntar por quê. Daí a gente senta ele e começa... Então isso é uma educação que muitas das vezes talvez não tenha essa troca na escola ou em casa, né? Então a gente começa a perceber isso muito latente nos encontros dessas movimentações, né? E aí quando eu começo com 20, 25 até 30, com essa coisa mais do entretenimento, talvez muitas das vezes sem se preocupar muito com essa coisa do tipo de conscientização que a gente ia fazer, né? E o que a gente ia usar isso a nosso favor, né? E aí isso criou muitos meninos que só queriam saber de cantar, dançar e às vezes nem discutir coisas que são pertinentes mesmo da sua cidade, né? Principalmente sobre políticas públicas culturais para garantir a cultura que ele gosta, né? Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui no nosso programa. O Gente em Destaque vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Até já.